tocar os nossos corações nessa tarde. Senhor Deus, que teu Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Seja conosco nessa tarde, Senhor. Abrange, Senhor, a tua palavra a todos os campos, Pai. E que ela vá e produza o resultado ao qual ela precisa produzir, Pai. Nós oramos em teu nome, Jesus. Deixa Cristo entrar no seu coração. Jesus quer fazer uma grande obra no seu coração. Nós viemos aqui para trazer para você as boas novas de Cristo Jesus. Jesus, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho do reino, e todo aquele que em mim crê e se arrepender receberá o reino dos céus. É para você, é para mim. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor, você não é melhor. Somos todos na mesma balança. Estamos todos sob o regime do pecado. Mas Cristo pode nos libertar. Cristo pode trazer a solução. Cristo pode tirar de você aquilo que você não está conseguindo tirar ainda. Só Jesus pode nos libertar. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, nós seres humanos nascemos com um propósito: servir a Deus. O propósito de servir a Deus. Mas como eu vou entender? Como que eu vou saber como servir a Deus? Basta você procurar. Busque com todo o seu coração. Hebreus diz: apenas uma vida. Não existe história de que você vai ressurgir de novo. Não existe isso. A Bíblia é bem categórica quando ela diz: apenas uma vida. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois disso o juízo. Mas que juízo é esse? Por que fala-se tanto de juízo? As pessoas deixaram de crer no inferno.
As pessoas deixaram de crer em Jesus Cristo. As pessoas abandonaram a verdade pelaquilo que agrada ao seu coração, ao seu ego. As pessoas abandonaram Jesus Cristo. Hoje é muito difícil você ver um pai ou uma mãe explicar para os seus filhos sobre Jesus Cristo. E hoje Jesus Cristo está aqui, te convocando, dizendo para você que só existe uma oportunidade, só um único caminho, apenas por Ele. Como Hebreus diz, apenas uma vida. Se eu te pudesse fazer uma pergunta a você que está por aqui hoje: se hoje você morresse, você tem certeza que você vai para o céu? Você tem certeza que você vai herdar a eternidade com Cristo Jesus? Apenas uma vida, apenas um segundo, um estalo. Quem garante que haverá o amanhã para mim? Quem garante que haverá o amanhã para você? Só Jesus pode garantir. O único que pode garantir é Cristo Jesus. Apenas uma vida. Você está preparado? Será que os desejos desse mundo não estão tapando os nossos olhos? Nós estamos deixando de pensar em Cristo Jesus pelos manjares desse mundo. Só uma vida. A palavra de Deus em Salmo 144, verso 4 diz: o homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. A palavra de Deus é verdade na nossa vida. A palavra de Deus é a única que pode nos garantir a verdade. Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Salmo 144 acabou de falar: nossa vida é como um sopro. Quem garante que você vai conseguir sair desse parquinho hoje? O que garante que amanhã você vai se levantar da sua cama? Nós temos a certeza do passado, nós temos dúvidas sobre o presente, mas não sabemos nada sobre o futuro. Ninguém consegue prever o futuro, mas Jesus pode trazer você para junto dele. Basta você querer, não é difícil. Basta levantar sua mão e dizer: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu aceito o teu caminho. Jó diz o seguinte no capítulo 7, verso 7: lembra-te, ó Deus, que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. São homens que andaram com Deus. São homens, são profetas de Deus. A boca de Deus. Isso aqui, fechado, não passa de um livro comum. Fechado não passa de um livro comum. Mas aberto é a boca de Deus falando com você. É a boca de Deus que está te chamando. É o Deus Todo-Poderoso, o grande Emanuel, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele morreu por você. Não despreze a oportunidade. Nós só temos uma chance, uma oportunidade. Ouçam a palavra de Deus. Mas e agora o que me resta? O que resta para aqueles que não aceitarem Cristo Jesus? O que resta para aqueles que abandonarem sua fé? O que resta para aqueles que não derem ouvido ao Senhor Jesus? Nós não estamos aqui para dizer quem é certo ou quem é errado. Nós não estamos aqui para falar de placa de igreja, religião ou coisa qualquer. Nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo, que é o único caminho. Então, o que eu faço? O que espera para aqueles que não aceitarem a Jesus? O que tem guardado? O que tem preparado para aqueles que não andar com Jesus Cristo? Você pode me fazer essa pergunta: o que tem preparado para mim se eu não andar com Jesus? Vou ser amaldiçoado? O que será?
do Senhor. Mateus, capítulo 13, versículo 41 e 42. Diz assim o Evangelho segundo escreveu Mateus: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão dos seus rios tudo o que causa escândalo, que cometem iniquidade, e lançai-os na fornalha de fogo. Ali haverá ranger de dentes. Ali haverá aqueles, aleluia, ranger de dentes, e haverá prantos e dores. A palavra do Senhor está nos ensinando aqui que o Filho do Homem, quem é esse Filho do Homem? É Deus, é Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tudo domina, aquele que é o princípio, o meio e a eternidade. Ele está falando que vai mandar os seus anjos para fazer essa colheita. Quem é essa colheita? Somos nós. Somos nós, os bons, os maus, os ruins, os perversos, são todos os que estão aqui, porque nós nascemos, nós crescemos e nós partimos desta terra. E o dia que nós formos partir é o dia que o Senhor enviará esses anjos para nos colher e nos levar para onde? Para o juízo. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que tantos os grandes quanto os pequenos irão se prestar perto do juízo do Senhor. Estarão diante do tribunal do Todo-Poderoso. Não tem como escapar. Os grandes são aqueles que tiveram suas fortunas, aqueles que tiveram casa própria, que viajaram por todos os cantos, que vestiram o que queria, que calçaram o que queria, que comia tudo que via, que bebia tudo que conseguia. Esses também, por mais que eles viveram na riqueza e não faltaram nada, eles tiveram tudo. Mas a Bíblia diz que eles estarão presentes nesse dia do juízo. Os pequenos também, que fala em Apocalipse. Quem são os pequenos? São aqueles que não têm nada, são aqueles que não têm casa própria, não têm mal sequer um sapato para calçar, não tem sequer alimento no seu prato, mas nasceu, viveu e também irá ser embora daqui. O anjo também irá passar e levar. E no grande dia também chegará no trono do juízo de Deus e também será julgado pelas suas obras. Porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, que aqueles todos estarão presentes ao grande juízo. E a palavra do Senhor fala que neste dia o Senhor abrirá os seus livros. Os livros do Senhor, estará escrito em um desses livros todas as nossas obras, não importa quais foram, boas ou ruins. Desde o momento que eu nasci até o dia da minha partida, estará escrito em um desses livros que o Senhor abrirá. E Ele irá nos julgar conforme está escrito nesse livro. Então, se eu fiz errado ou não fiz, se eu sou crente ou não sou, eu irei, porque a Bíblia me garante isso. A Bíblia me mostra que não há separados para o Senhor. Todos irão prestar conta de si para o Todo-Poderoso. Mas a palavra do Senhor também diz lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, que haverá um outro livro que se chama o livro da vida. E nesse livro da vida, o Senhor abrirá os livros, olhará as nossas obras, e se Ele abrir esse livro e lá não estiver escrito o meu nome, então eu serei jogado no fogo ardente. Esse fogo ardente vai arder eternamente. Esse fogo ardente não tem fim. Se nós hoje achamos que o nosso sofrimento ele está durando muito, hoje nós achamos que as minhas necessidades estão demorando para ser suprida. Imagina nesse dia, se eu me apresentando diante do Todo-Poderoso e o meu nome não estiver escrito no livro da vida,
eu irei passar a eternidade no fogo ardente das trevas. Porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Vocês podem ir na sua casa. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Todos não têm queridinho para o Senhor. E a palavra do Senhor também diz, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, que nada passa despercebido do olhar do Senhor. E mesmo aquilo que está em oculto será desvendado. Tudo vai ser passado no olhar do Senhor. Nós vamos prestar conta de cada ato nosso perante o Senhor. E mesmo que a gente possa dizer, mas tem coisas que eu faço e ninguém sabe, ninguém ficou sabendo, mas o Senhor viu. O Senhor vê tudo de onde Ele está, do seu trono de glória. O Senhor vê tudo. 1 João, capítulo 3, versículo 4, vai dizer assim: qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é o pecado? O pecado é tudo que me separa do Senhor. É tudo que eu penso, é tudo que eu falo, é tudo que eu faço conforme a minha vontade, conforme o que eu penso, conforme o que eu determino para mim. Isso é pecado. O pecado me distancia do Senhor. Se eu estiver em pecado, cometendo coisas erradas e me distanciando cada vez mais da salvação, e não reconhecer que eu sou pecador, e não querer abandonar o meu pecado, então eu me torno, eu mesmo me declaro que eu sou inimigo de Deus. Todo aquele que comete pecado se considera inimigo de Deus, porque o pecado é abominação aos olhos do Senhor. O Senhor não gosta do pecado, porque o pecado nos separa dele. A palavra de Deus diz lá em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar, e os teus ouvidos não estão tampados para que não possa nos ouvir, mas as nossas iniquidades nos separam de Deus. Ou seja, o nosso Deus, Ele não quer ficar distante de nós. Não é que Ele não é poderoso, não é que Ele não tem toda a autoridade, mas se eu me declaro pecador, assumir essa culpa e continuar no pecado, eu serei inimiga de Deus. E aí o Senhor não vai agir. Por quê? Porque as nossas iniquidades formam como uma barreira. As nossas iniquidades, os nossos pecados formam como uma muralha e nós não chegamos até Deus. Às vezes as nossas orações não estão sendo atendidas. Não é porque Deus não é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Mas é porque os nossos pecados nos separam de Deus. E o juízo que está determinado para nós é se nós mantermos longe de Deus, inimigos de Deus, e mais perto do pecado, praticando as maus obras, sendo sim mal visto pelo Senhor. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus. Não é religião, não é crença, é palavra de Deus. Todo aquele que se afasta de Deus vai ser julgado por juízo eterno, porque ele não creu, não recebeu e não se afastou do pecado. Que o pecado causa separação entre o homem e Deus. Ele forma uma parede que nos impede de ir para o céu, uma parede que nos impede de receber as bênçãos do Senhor. Mas eu penso que, como é que eu estou analisando a minha vida diante do pecado? Eu preciso abandonar o pecado. Deus não disse abandone sua família. Deus não disse abandone a sua vida, sua carreira, seu trabalho. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo abandone o pecado. O pecado é a única barreira que nos impede de receber a vida eterna. Quando nós nascemos, já nascemos condenados. Não tem ninguém que não tenha pecado.
Por que esse juízo vai acontecer? Você me pergunta, por que vai acontecer tudo isso? A palavra de Deus diz que é porque os nossos pecados são como crimes diante de Deus. Ah, irmão, mas espera aí, eu sou bonzinho, eu ajudo as instituições de caridade, eu ajudo meu vizinho que às vezes precisa de 1 quilo de feijão, às vezes eu ajudo a minha sogra, ajudo meus parentes, então eu sou uma pessoa boa. Não, não é, porque pelos decretos de Deus, nós somos pecadores. Pela lei de Deus, nós transgredimos os decretos de Deus. Não é por nossas obras, é pelo amor dele. É pelo amor de Jesus Cristo que nós somos salvos. É pelo amor e a misericórdia de Deus que nós somos libertados da prisão do pecado. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, verso 4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Somos criminosos diante da lei de Deus. Merecemos prisão perpétua, porque somos pecadores. Se andarmos nessa vida de pecado, não tem como ser absolvido. Imagina um tribunal onde Deus é o juiz, e você chega diante dele a apresentar as suas obras. Ó Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Você andou na minha lei, você serviu, você creu no meu filho. Não, mas eu ajudei. Não adianta. Precisa crer e se arrepender do pecado. O pecado é transgressão da lei. E esse juízo vem de quê? Da onde vem esse juízo? O que eu fiz? Quem que decretou esse juízo? Foi Satanás? Não, Satanás não tem poder para isso. Esse juízo vem daqui, ó. Ezequiel, capítulo 18, verso 30 diz o seguinte: portanto julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano, o Deus eterno, o grande é o Elion, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o príncipe da eternidade. É Deus quem está dizendo para você aqui hoje. É Ele quem decretou. Mas será que Deus é tão mau que vai me mandar para o inferno? Não! Deus está tentando nos tirar do inferno. Ele está fazendo de tudo para você não ir para esse lugar. Ele fala: portanto julgarei cada um de vocês por causa da vossa obra, por causa das coisas que nós temos feito, por causa da transgressão da lei. Ah, mas eu nunca me prostituí, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, eu nunca menti. Será que você está nessa condição? Não existe ninguém perfeito. Eu não estou aqui com esse microfone falando aos seus ouvidos porque eu sou perfeito. Eu sou também um sujeito. Eu sou sujeito a cair. Mas eu preciso estar de pé. Eu preciso meditar na palavra de Deus todos os dias. Deus está me dizendo, está dizendo a você que está aqui: hoje é a sua oportunidade. Amanhã você pode não estar de pé. Ezequiel, no capítulo 18, verso 31, diz o seguinte: deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo, um espírito novo. Por que morrer, ó povo de Israel? Ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele ainda pergunta: por que você quer morrer? Eu estou estendendo a mão para você. Eu estou aqui de braços abertos, esperando você. A minha mão está estendida, ó Israel. Busquem-me, me procurem com todo o seu coração. Abandone suas obras. Abandone essas obras que fazem você cair, perecer. Olha o 32, o que diz: não é o meu desejo. Isso aqui é Deus que está falando com você, gente. Meu povo, povo abençoado,
abençoado de Deus. Isso aqui é Deus falando com você, olha só. Não é o meu desejo que vocês morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. Precisa haver renúncia, precisa metanoia, precisa, é necessário. Para você encontrar com o seu Deus um dia, precisa de arrependimento, precisa se entregar aos caminhos de Deus. Deus está aqui, estendendo a mão para você, ó Israel. Por que esse coração tão duro? Por que é tão difícil viver as maravilhas de Deus? Porque Ele fala com você diariamente, através de mídias, através de pessoas, através da palavra, através da TV. Ele está falando com você e você não está dando ouvido. Arrependam-se. Arrependam-se e vivam, é o que Ele diz. Aí você me pergunta, ok, não quero mais essa vida para mim. Quero mudar de rota. Eu quero essa metanoia na minha vida. Eu quero essa mudança de decisão. O que eu faço então? A solução qual que é, irmã Neia? A palavra dele diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra está nos dizendo que o nosso Deus lá do céu, que é dono, juiz, justo juiz, Ele tinha um Filho sentado do seu lado, do seu trono, Jesus, o nosso Salvador, e Ele mandou o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisa crer em Jesus Cristo. É isso que o versículo está ensinando aqui. Ele diz que todo o que crê, a única condição que eu posso fazer, a única coisa que eu tenho que fazer é crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus foi enviado do céu e veio para essa terra, pagou um preço de cruz, morreu para pagar esse preço, essa dívida que era minha. Aí ele fala aqui, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus veio a esse mundo, não para nos condenar, mas para nos salvar desse juízo, esse juízo que ia ser eterno. Aí ele diz aqui, quem tem o Filho, esse está salvo, esse não é condenado, mas quem não crê, esse já está condenado. Então, a palavra está dizendo que já está, independente de eu crer ou não, independente de eu aceitar ou não, quando eu nasci, eu já nasci debaixo do pecado. Então, essa condenação já está sobre mim. Mas parece ser tão difícil aceitar a Jesus. Mas nós precisamos de 3 condições para nós sermos salvos dessa condenação eterna. A Bíblia diz em João 1, capítulo 12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Esse versículo prova que ninguém nasce filho, mas se torna ao crer em Jesus Cristo. Então eu preciso crer que Jesus veio do céu, veio como Filho do homem e suficiente Senhor para receber essa salvação. Mas em 1 João, capítulo 1, versículo 9, tem a 3ª condição para mim ser salvo e não ser condenado. Eu tenho que confessar o meu pecado. Então eu preciso reconhecer que eu sou pecador, confessar o meu pecado. Porque a Bíblia fala que se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me purificar de todo o pecado, para me livrar de toda a iniquidade. E naquele dia que eu subir lá no juízo, no trono do Senhor, eu também vou aparecer diante dele. A Bíblia falou que são todos que vão aparecer diante do tribunal do Senhor.
Mas agora, eu crendo nessa palavra, eu aceitando a Jesus como meu Senhor e Salvador, como meu único Senhor e suficiente Deus, recebê-lo em meu coração, reconhecer que eu sou pecador, deixar o pecado, Ele vai escrever o nome no livro da vida. E quando eu comecei aqui, eu falei sobre isso. A palavra de Deus lá em Apocalipse fala que Jesus, Deus, vai abrir os livros e lá nos livros vão estar as nossas obras, boas ou ruins. Mas eu recebendo a Jesus, o meu livro estará lá, no livro da vida. O meu nome estará escrito lá. Então, neste dia, Deus vai abrir o livro da vida e vai ver o meu nome lá. E eu não irei para esse juízo eterno. Eu não irei sendo julgado para o lago de fogo ardente que arde a eternidade toda. Porque eu criei, recebi, aceitei, assumi que eu sou pecadora. E aí meu nome está escrito lá. Porque o meu Jesus é o meu advogado. E advogado é que me defende. E naquele dia que o meu nome estiver escrito lá, é porque ele defendeu a minha causa. Mas eu preciso reconhecer a Cristo. Eu preciso abandonar o meu pecado. E mesmo assim eu irei para o tribunal. Só que é uma grande diferença. Se eu crer em Jesus e receber Ele, Ele vai ver tudo o que eu fiz. Mas eu estou justificado pelo sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. Porque Ele me garantiu, eu recebendo Ele, eu me torno filho de Deus. E sendo filho de Deus, eu não sou mais inimigo dEle. Eu tenho direito a estar com Ele na glória. Porque Ele me garantiu. Porque Jesus Cristo, o meu advogado fiel, me garantiu. Mas Ele não entra no meu coração se eu não convidar. Ele não invade a minha privacidade como um ladrão. Ele espera eu aceitar, eu abrir o meu coração e falar: Senhor, hoje, nessa tarde, eu ouvi a Tua palavra lá no parque. E eu quero acreditar, porque é a Tua palavra. Porque eu sou pó. Eu vim do pó e pro pó eu vou voltar. Mas o Senhor Jesus, Ele veio da glória, se fez homem, 100% homem, 100% Deus, morreu em condição humana, mas ressuscitou no terceiro dia. E a vitória é dele. Então, por Ele não pecou, Ele venceu o pecado, só Ele pode perdoar os meus pecados, porque só Ele venceu o pecado. Então, se eu aceitar Ele, hoje eu posso garantir que o meu nome estará lá no livro da vida, garantir a salvação, buscar o Senhor. Você que ouviu essa palavra nessa tarde, se quiser, no final dessa pregação, aqui e aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor, você pode ter a certeza da palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ela te garante que o seu nome estará no livro da vida. E você irá sair dessa sentença eterna de morte eterna. Um lugar onde a dor, o sofrimento será intenso. Às vezes a gente fala: hoje nós estamos desempregados. Está durando tanto tempo para mim arrumar um emprego. Está durando tanto tempo. Quanto tempo eu estou procurando uma coisa e não encontro? Estou nessa situação há quanto tempo? Mas imagine a eternidade no fogo ardendo, te queimando, te consumindo e você permanecendo naquele sofrimento à eternidade. O que mais vale? Nós abandonarmos nossos pecados e aceitar Jesus, reconhecer a Ele, o sacrifício que Ele fez na cruz e garantir a nossa salvação? Ou querer isso para mim? Querer que o juízo venha mesmo para mim e passar a eternidade no fogo para todo sempre. Aleluia. Irmã, acho que ficou bem claro que João 3,16 diz, né? Agora nós paramos para pensar o seguinte: Deus, Ele veio, sofreu por cada um de nós. Deus, Ele entregou o seu Filho, seu único Filho, por mim, por você, por cada um que está aqui. Já parou para pensar nisso? Deus, Ele não entregou, diante de tudo que foi falado aqui, Deus, Ele não entregou o seu Filho por pessoas boas, por pessoas que fazem algo de bom para alguém.
por pessoas que são bondosas, que ajudam instituições de caridade. Deus entregou o seu Filho por pecadores, por transgressores. Deus entregou o seu Filho por pessoas de má índole, por ladrões, por pedófilos, por prostitutas. Deus entregou o seu Filho por pessoas que não atribuíam nada de bom ao reino de Deus. Deus entregou o seu Filho, não foi por pessoas boas. Agora eu faço uma pergunta para você: quem aqui teria coragem de arrancar uma unha e sentir toda a dor que vai vir no seu corpo por uma pessoa que te fizesse só o mal? Aí Jesus te pergunta agora: eu sofri por você naquela cruz, todo o meu sangue se esvaziou por você, eu fui espancado, eu pedi água e não me deram vinagre, eu sofri calado para libertar você, para libertar eu do império das trevas. Mas agora eu dou as costas para Jesus? Agora eu ignoro o sacrifício que foi feito? As consequências virão, gente. Vamos acordar. Jesus está te chamando. Jesus hoje aqui está te dando uma oportunidade. O que a morte de Cristo nos trouxe? Salvação dessa condenação. Nós só conseguimos ser salvos, nós só receberemos a salvação. A salvação só vem mediante ao caminho estreito. Eu não estou dizendo para você que seguir a Cristo vai ser uma vida fácil, uma vida de regalias, uma vida toda abençoada. Eu estou dizendo para você que o caminho é estreito. Vai doer, mas vai valer a pena. O caminho não é fácil. Você vai encontrar nesse caminho espinhos. Eu não vou prometer aqui o que a Bíblia não promete. Eu não vou dizer para você que vem para a igreja tal e ali você vai ser abençoado. Vem para cá que o seu carro vai ser pago. Vem para aqui que você vai conquistar uma casa. Eu estou dizendo aqui para você que a sua alma pode ser salva. A minha preocupação hoje aqui é com a tua alma. Não é com os teus problemas. Eu estou preocupado com a tua alma que está nesse momento abrindo as portas do inferno para entrar. Mas também estou te fazendo uma promessa que Deus prometeu: quem anda nos meus caminhos herdarão a vida eterna. Não é morte eterna, estamos falando de vida eterna, de um reino em paz, onde não tem choro, onde não tem lágrimas, onde não tem a dor, onde os ladrões não cavam nem roubam, onde não vai haver nada daquilo que nos distancia de Deus. Você não vai sofrer, não vai haver dores. Você está trocando uma eternidade com Deus por momentos aqui na terra. Quem garante que a sua vida vai levar mais 10 anos? Quem garante que você vai alcançar mais 2 meses? Quem garante que eu vou sair dessa pregação viva? Quem garante que eu vou chegar em casa hoje em paz? Eu não tenho essa certeza, mas uma certeza eu tenho: Jesus habita no meu coração. Jesus está comigo. Até esse momento eu posso garantir para você que Jesus está comigo. Mas por quê? Por que precisamos da salvação? Por quê? Porque você diz isso aqui em praça aberta, que nós precisamos de salvação. Quem disse que eu preciso da salvação? Quem diz isso é Romanos capítulo 3, verso 23, que diz o seguinte: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Eu quero dizer para você que está sentado aqui hoje nessa praça, eu quero afirmar para você que está aqui hoje, que está me ouvindo. Você pode até fazer de conta que não está ouvindo, seus ouvidos podem até parecer que não estão escutando essa mensagem, mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo está tocando aí dentro de você.
que o Espírito Santo está falando no seu ouvido, que o Espírito Santo está junto a você aí, assentado do lado, e dizendo: hoje é o seu momento, hoje é o seu dia. Essas pessoas que estão ali estão apenas anunciando a minha palavra, mas eu estou aqui ao seu lado, dizendo para você o que é melhor para você. Todos pecaram. Não existe nenhum ser humano que não pecou. Não existe um ser na face dessa terra que possa dizer: as minhas obras são perfeitas, porque não existe isso. Davi falou: do ventre da minha mãe fui gerado em pecado. Não existe nenhum bom. Todos pecaram. E eu vou dizer para você, se você soubesse que hoje seria a última chance que você tem de receber o perdão de Deus, o que você faria? Hoje é sua última oportunidade. E se for a última oportunidade? E se for a última vez que o Espírito Santo está falando com você? E se for a última vez que alguém falou de Jesus para você e você manteve seu coração duro e pesado? Não espere. Não espere para amanhã, porque pode não haver amanhã. Amém? Que essa palavra venha germinar no seu coração. Que essa palavra venha frutificar dentro da sua alma, na sua mente. Que você medite nela dia e noite. Que você dedique-se ao Senhor dia e noite. Que pense no que foi falado aqui hoje. Eu quero nesse momento fazer uma oração aqui por todos que estão aqui nesse quarto. Se você não quiser receber, mas pelo menos mantenha o seu ouvido aberto. Esse louvor nós vamos cantar em que Deus enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Na cruz sofreu pelos meus pecados, mas ressuscitou e ainda está junto com o Pai. Sofrer.